cada negócio é um negócio, não tem uma regra para todo mundo, mas eu digo, antes de buscar empreendedor, de buscar investidor, faça você dar certo, entendeu? Faça você dar certo, porque a partir do momento que você tem investidor, você tem um chefe. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 9º episódio do programa Óbvio, mas nem tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo, onde abordaremos de forma profissional, mais descontraída, assuntos sobre gestão, liderança, inovação e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e o nosso convidado de hoje é coautor de 10 livros de gestão estratégica, dentre eles o best-seller Gestão do Amanhã. Foi fundador da HSM, uma das maiores empresas de educação executiva do país. Também conviveu nos últimos 30 anos com os maiores pensadores de gestão e estratégia do planeta. Possui MBA em International Business pela Darla Moore, de Carolina do Sul, além de, na sua juventude, ter sido um dos principais nomes do tênis do nosso país. Seja muito bem-vindo, José Salib Neto Salibão. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, muito obrigado pela disponibilidade e pelo seu tempo. Obrigado pelo carinho de sempre. Salibão, você sabe que eu sou um grande fã, um grande seguidor da sua jornada, desde que eu tive o primeiro contato através dos seus livros, do conhecimento que você compartilha com cursos. E a sua jornada iniciou, na verdade, você foi para Carolina do Sul através do esporte, através do tênis. E lá iniciou sua jornada empreendedora. Como que você pode trazer para a gente uma correlação entre o esporte e a jornada corporativa, os aprendizados que você consegue fazer uma convergência de tudo isso que você viveu nos últimos anos e que trouxe tanto aprendizado para todo mundo? O esporte competitivo é fantástico, né? Porque no final do dia, o mundo empresarial, né, o mundo do esporte, são competições que têm objetivos diferentes, mas parecidos. E de você correr atrás, de você querer conquistar algo maior, conquistar, enfim, coisas importantes para sua vida. E para isso você precisa ter algumas atitudes, né? Foco, treinamento exaustivo, repetição, saber contornar as adversidades, né? Não se apavorar com coisas que acontecem, que nem no tênis. De repente tem um buraco na quadra, você cai, entendeu? Perfeito. Você tem que saber saber sair do buraco. Então tem muitos aprendizados. Eu acho que o esporte competitivo tem mais a ensinar o mundo da gestão do que o esporte competitivo. Olha que interessante, bem observado. E treinar, eu sempre fui um cara que treinou muito, né? Então, quando eu comecei a HSM, cara, eu lembro de ter tirado minhas primeiras férias depois de 4 anos, entendeu? E não me arrependia, eu trabalhava com felicidade, né? Uma coisa que você gosta, né? Então, tá tudo bem. Muitos ensinamentos de esporte, não só o tênis, mas o esporte em geral. Essa foi a base de estudo, inclusive, de um dos seus livros, né? O Algoritmo da Vitória. Sim. Que você faz uma correlação muito forte de tudo que acontecia, de tudo que você aprendeu, tudo que você acompanhou dos grandes treinadores do esporte com o mundo dos negócios, né? O Algoritmo da Vitória é um livro interessante, porque como eu não tive treinadores, né? E os que eu tive foram mais amigos do que realmente treinadores, eu nunca soube até onde eu poderia ter chegado. Porque se você não tem um treinador que está do teu lado, que olha, saiba corrigir coisas que você tem que corrigir, né? Então, eu fui muito autodidata, né? Mas o autodidata te leva até um certo ponto, né? Perfeito. E aí eu falei, bom, quem sabe um dia, a hora que eu acabar tudo isso, acabei minha carreira cedo, com 21 anos, eu fiquei pensando falei, já que eu não tive um grande treinador, que tal estudar, então, escrever um livro sobre eles, né? Perfeito. E aí virou o Algoritmo da Vitória, que na verdade, os achados desse livro tem muito a ver com questões de liderança, né? Porque no fundo esses grandes técnicos, eles são bons líderes, né? Na verdade, ou são ótimos líderes que conseguem extrair dos seus atletas, das suas equipes, o melhor, né? E para isso você tem algumas técnicas, etapas que nós chamamos no algoritmo, que fazem acontecer isso. E ainda que não profissionalmente, mas o tênis te acompanhou por toda a jornada, porque você até hoje fala de forma apaixonada pelo tênis, em palestras, sim, em cursos, né? Graças ao tênis que eu tô aqui com você, né? Graças ao tênis eu consegui uma bolsa para jogar tênis primeiro na Florida State University, na Flórida, né? Depois na Carolina do Sul, né? A HSM eu consegui ir para a Sociedade Armênia de Tênis por causa do tênis. Eu era sócio do Pinheiros. Consegui os patrocínios que eu consegui vender para viabilizar a HSM foram em quadras de tênis. Então, como não se apaixonar por esse esporte, né? Além do competitivo, né? E eu procurei sempre estar de volta, ajudando jovens, né? Com bolsas. Facilitei a vida de mais de 600 jovens
que conseguiram bolsas para estudar nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Mais de 600 mais de jovens. 600. Eu sabia que eu ia fazer essa correlação que você tinha viabilizado e apadrinhado muitos, né? Patrocínios e centros de treinamento, sempre procurei dar de volta, né? Ainda bem que está começando a surgir alguma coisa, né, gente? Em Carolina do Sul tem uma quadra com o seu nome hoje, Sim, né? Em homenagem, quadra 1 né? foi uma homenagem a mim, a minha contribuição com a escola, a contribuição da escola comigo, né? Foi uma parceria que eles têm, e a quadra 1 tem o meu nome, se Deus quiser vai ser levado para a eternidade. Aí. Que legal, vai sim, já está. Todo grande negócio começa com uma grande visão. Como foi a criação da primeira e talvez uma das mais importantes escolas de negócio do país, que depois você acabou expandindo para o mundo inteiro, HSM? Primeiro, enxergar uma necessidade, né? Acho que antes disso, eu e o meu parceiro Harry Uffer, aliás, vamos almoçar amanhã, éramos amigos do tênis, né? Até mandei uma fotinho nossa. Mais uma vez o tênis participando. A gente estava começando, querendo começar a HSM, mas ao mesmo tempo não estava seguro, então a gente dava clínicas no fim de semana, né? Até mandei uma foto para ele hoje, eu falei assim, olha, nessa foto está o único patrimônio que a gente tinha naquela época, são 2 raquetes, né? Mais nada, né? Mas, primeiro, a não conformidade com o mundo corporativo, né? Tanto eu como eles fomos treinados para estar no mundo corporativo, mas não nos adaptamos. E a ideia era buscar alguma coisa, um negócio. Naquela época era uma pequena empresa, né? Hoje é uma startup, né? E aí pesquisamos, aí detectamos que, ainda mais eu voltando do MBA, que o Brasil estava defasado em termos de ideias, de gestão, né? E os grandes gurus da administração não estavam vindo para o Brasil, logicamente era um Brasil bem complicado, né? Com 5.000% de inflação ao ano. Isso foi década de 80, né? Década de 80, né? E aí falei, acho que pode ser um negócio legal, né? As pessoas acho que vão se interessar por esses caras, vão desenvolver um modelo de negócios diferenciado, né? Que atinge muitas pessoas, né? Não fique uma coisa confinada para poucas pessoas. E foco total no cliente, né? A HSM acho que foi a primeira empresa no Brasil que levou esse customer centricity a sério, né? A gente era muito focado... Muito antes de se falar desse termo, vocês já viviam isso na pele. Imagina nos anos 80, apostila para destro, apostila para canhoto, entendeu? Entre outras coisas, né? Caraca! Então, a gente introduziu um conceito de serviço ao cliente, de dados, né? Eu brinco que a nossa inteligência artificial era dentro de uma cozinha, de um apartamento de 60 metros quadrados que nós alugamos, né? Tinham lá 4 meninas jovens, né? Trabalhando a nossa base de dados, né? Então eu digo que a nossa inteligência artificial... Vocês já trabalhavam com base de dados lá e tem gente que até hoje ainda não trabalha. Até hoje não entendeu. Muito legal. E, Salib, quando você fala sobre o Harry é o H, Salib é o S e o M... A Marina. Marina e o Harry são casados. Naquela época eram namorados, né? Eles eram namorados e... Eles são casados. Eu vou estar com eles amanhã. Isso é bem legal. Ainda hoje, educação corporativa segue sendo importante, relevante e um grande negócio. Aquela época o mato era muito alto, ninguém olhava para isso, né? Na verdade, uma vez eu vi você contando a história do convencimento que você tinha que fazer para trazer os grandes nomes para cá, né? Porque não era trazer o Wagner para o seu evento, você estava trazendo os grandes nomes do mundo inteiro, né? Você trazia buscava e batalhava muito para trazer os nomes que eram mais relevantes na plataforma mundial dos negócios, vamos dizer assim. A gente começou com um projeto bastante ambicioso, né? E acho que a nossa única chance de conseguir trazer os grandes nomes, né, seria fazer eventos de alto impacto, para que eles entendessem que a mensagem deles não seria dada para um grupo de 150, 200 pessoas, mas para um país inteiro, né? Então a gente desenvolveu um modelo de negócios nosso break-even era bem alto, né? A gente arriscou bastante. Por outro lado, tínhamos apoiadores, empresas como a Mil, por exemplo, Folha de São Paulo, que nos acompanharam nessa jornada de trazer o melhor do conhecimento gerencial para o país. E aí nasceu a HSM, né, que dura até hoje, né, com uma outra cara hoje. São 35 anos, não mais, quase 40 anos já de empresa. Eu saí da empresa em 2017, tenho pouco contato com eles. Eu sou contratado para dar palestras para os clientes deles, né. Eu já tinha deixado a empresa com uma outra cara quando eu saí e graças a Deus eles estão indo super bem, eu estou muito feliz. Você passou por algumas transições lá, né? E até você brincava que o único ativo que permanecia era o Salib. Era o Salib, né? Eu lembro que a empresa foi vendida 5 vezes comigo dentro, né? E eu era a condição para o comprador, né? A gente não vai comprar a empresa sem o Salib.
E aí ficava aquela pressão de, não, tem que ficar, não sei. E ficava, porque eu falei, bom, legal, né? Vendia empresa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Só que chegou num ponto, eu cheguei nos meus 60 anos, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Passar os próximos 40 anos da minha vida aqui dentro, morrer aqui dentro? Eu falei, não, deve ter alguma outra coisa interessante no mundo da educação que eu posso fazer. E aí saí em 2017 e logo em seguida, Sandrão e eu engatamos aí um livro que é o Gestão do Manhã, que se tornou o livro mais vendido da história do Brasil, de gestão. E esse livro mudou nossa vida, né? De novo, né? E aí percebi, aí eu troco de posição. Então eu era antes o Saliba dos gurus, e até hoje eu brinco e falo que o guru agora é nós, né? Você saiu do bastidor de trazer e decidiu compartilhar tudo aquilo que você absorveu, né? Exatamente, foram 30 anos de aprendizado, não só com os grandes pensadores da gestão, né? Porque eu tinha a melhor parte, que era o conteúdo, então eu tinha que saber tanto do conteúdo quanto o próprio palestrante, né? O pensador, e ao mesmo tempo construir uma empresa, né? Que está durando aí 4 décadas, né? E você sabe, você que continua sendo referência, você né? que é um empreendedor sabe quanto que é difícil deixar uma empresa durar tanto tempo, né? Porque as forças conspiram contra, né? Então, como diz o Peter Drucker, né? Muitos anos de sucesso levam as empresas sempre a terem resposta e parar de fazer perguntas, né? Salibão, dentre os grandes nomes que você teve a oportunidade de conviver, um deles era a mente por trás do Jobs, né? Na verdade, o Regis McKenna. E que você já falou também que você acabou se aproximando. Dessa convivência, quais são os principais aprendizados que você teve com o McKenna? Olha, eu tive relações fantásticas, né? Não só com o McKenna, como o Peter Drucker, Philip Kotler, Falaremos deles. Jim Collins, Jack Welch e tantos outros, né? O McKenna é especial, né? Porque a relação com ele é interessante porque ele vem do mundo da tecnologia, né? E eu, quando eu estava fazendo o meu MBA na Carolina do Sul, durante 6 meses eu tinha um estágio numa empresa full-time. E eu, logicamente, a gente saía de Colômbia e os alunos iam para tudo quanto é lugar no mundo, né? E eu acabei indo para uma pequena cidade lá na Carolina do Sul, né? Perto de Greenville, chamada Malden. Perto de tudo, longe de nada, né? E era uma empresa de software, né? Uma empresa de software para a indústria de confecção. Essa empresa fazia sistemas de produtividade, né? De gestão. E era uma startup, né? Naquela época uma pequena empresa, né? E eu fui contratado para ser um estagiário, né? No final, eu acabei sendo o 4º cara da empresa, né? E aquilo me chamou, me deixou muito feliz, porque eu me identifiquei muito com aquela questão de trabalhar numa pequena empresa, enquanto meus colegas estavam todos no Citibank, no Bank of America, aquelas coisas todas. E eu numa empresa de 4 pessoas, então acho que deu aquela sorte. E aí o meu chefe, a primeira coisa que ele me deu, ele falou, leia esse livro, né? Que chama The Regis Touch, que mostra uma visão... O toque de Regis? O toque do Regis, né? Que mostra uma visão de um gênio do Vale do Silício, mostrando que para você vender tecnologia, o pensamento tem que ser um pouco diferente do pensamento tradicional de gestão, né? Eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu falei, isso aqui vai ser aplicado na gestão tradicional. E no final estava certo. Ele já tirava um olhar somente para o produto, então, a miopia do marketing, sim, ele já tirava e expandia para o negócio. Né, que eu aprendi, você tem o próprio real time, né, que a gente vive hoje, né, ele já antecipava que no passado produtos e serviços iam ter que ser real time, né, e a gente vê empresas como Spotify, Netflix, né, que você não precisa esperar para fazer nada. Então ele já tinha muito das ideias lá atrás, né, a questão de branding também, ele trabalhou com o Steve Jobs, meio que pai dele também durante 25 anos. E no final eu nunca... Acho que de todos esses caras que eu trouxe, o único que eu não consegui chegar perto foi o Steve Jobs. Mas eu talvez tenha chegado perto do McKenna, né? E o McKenna era muito próximo a ele. Então as histórias, parecia que eu estava vivendo tudo aquilo, né? Ele escreveu um artigo bem interessante que você disponibilizou através da HSM também, falando dessa correlação. E por muito tempo ele não falava, né? Ele não era um cara que explorava isso de certa forma, né? Ele viveu isso, mas ele não explorava, né? Não, ele conheceu o Jobs com 19 anos, né? Quando ele entrou na sala dele, o Jobs tinha essa ideia, né? Entrou lá de sandália, né? Botou a mesa no pé, botou o pé na mesa dele, né? E aí o McKenna mandou ele tirar o pé da mesa, aí o Steve Wozniak falou, vamos embora que a gente não precisa desse cara de relações públicas. Aí o McKenna mandou ele falou, vocês sumam daqui agora, né? E aí o Jobs implorou para não sair, porque ele sabia que as ideias do McKenna iriam ajudar a transformar, a trazer a tecnologia com uma visão diferente. E não com aquela visão de X-bit
3, 4, 5 mil, entendeu? Aquela visão, sabe? Qualquer produto era um produto que você olhava. Incremental, vamos dizer É assim. um produto que você via e fala, cara, eu tenho medo disso aí. Então, o Regis McKinney foi o cara que ajudou a humanizar a tecnologia, trazer mais amigável. Mais amigável e trazer a tecnologia para as mãos da frente, né? Para qualquer pessoa poder usar. Uma outra correlação interessante, né? Fazendo uma ponte com o Apple, você falou ali sobre o break-even no início da jornada de vocês, que era bem alto, era um negócio de alto risco, e o que pouca gente explora é que existia um terceiro sócio fundador da Apple, né? Que é o Ronald Wayne, que ele desistiu dessa jornada ali justamente quando o negócio pareceu arriscado demais, eles estavam alavancando um capital. Qual que é a importância que você acha da exposição ao risco no início de uma jornada empreendedora? Como que você enxerga isso? Olha, você tem 2 tipos de risco, né? O risco loucura, né? E o cara faz achando que vai dar tudo certo, ou o risco calculado, né? Os nossos riscos foram sempre muito bem calculados. Logicamente, podia dar muito errado, mas nunca... Ainda mais você falando de Brasil, né? Nunca... Na década de 80. Nunca completamente fora de controle, né? Então, a gente tem que tomar riscos, o empreendedor tem que tomar riscos, mas são riscos calculados, com pé e cabeça, não aquele lá, vou postar tudo que eu tenho nisso, que nem um jogo de pôquer, entendeu? Não é assim. Não é. E as pessoas que fazem isso normalmente quebram de cara. E existe sempre uma condição, ou até um costume de procurarem investidores logo de início. Você acha que tem um estágio exato? Ou como que você enxerga isso? Acho que cada negócio é um negócio, não tem uma regra para todo mundo, mas eu digo, antes de buscar empreendedor, de buscar investidor, faça você dar certo, entendeu? Faça você dar certo, porque a partir do momento que você tem investidor, você tem um chefe. O cara bota o dinheiro lá, no dia seguinte ele vai querer uma reunião, ele vai querer saber quais os planos, ele vai se sentir dono do negócio, ele vai dizer como é que tem que ser, e normalmente o fundador ele tem aquele olhar que ninguém tem. Perfeito. Então se você, logo de cara, vamos buscar aí vender 50% da empresa, 20% da empresa, aí você vai ser influenciado e de repente as tuas ideias não vão acontecer do jeito. Então, antes de buscar empreendedor, faça a tua ideia. Valide a ideia e faça dar certo. Talvez tenha ganhe dinheiro sem. E ganhe dinheiro até não dar mais. Entendeu? Quando não der mais, aí você vai buscar um investidor. A hora que você achar que chegou no... porque hoje é fácil ter investidor, né? Na minha época, nos anos 80, não existia esses investidor anjo, investidor private equity. Não tinha tanto capital era tudo, disponível, né? Era tudo os caras chamam de... Como é que é? Negócio da ARM. Negócio era no braço mesmo, né? Eu esqueci a palavra, o Sandrão e eu brincamos com aquela palavra. Depois eu vou lembrar. Mas era tudo na raça, né? E hoje em dia você tem muito acesso e as empresas querem boas ideias, entendeu? Porque eles querem estar lá no começo, querem pegar desde o começo para a empresa valer muito. Mas aí, de novo, né? Você tem investidor, você tem chefe, não tem jeito. Aí tem que marcar... Talvez não fique tão genuína a ideia mais. Você vai ser influenciado. Pô, mas eu acho isso, eu acho aquilo, entendeu? Aí já começa. Por isso que eu falo, tenta fazer dar certo sozinho. Depois, a hora que você tiver com a coisa dominada mesmo, aí você vai estar mais maduro para buscar um investidor de uma forma mais organizada. Já te vi indicar várias vezes Paixão por Vencer. O que tornava Jack Welch tão especial? Foi eleito CEO do século passado? Ele foi eleito CEO do século, mas o track record no geral dele não foi tão bom, né? Porque a GE hoje vale 30% do que valia quando ele era gestor, né? E hoje para você avaliar um gestor ou gestora, 5 anos depois que ele deixou o cargo, né? Aí você vai ver a empresa, né? E a empresa hoje vale 20%, 30% do que valia. Ele tinha um sistema de gestão muito bom. Infelizmente não tudo que ele da maneira como ele via funciona no mundo de hoje, porque não tinha aquela explosão tecnológica, né? Você não tinha tecnologia tão robusta, e quando a tecnologia é robusta você cria você rompe barreiras, né? Hoje a gente pode começar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, né? Quem diria que o Nubank hoje seria o banco mais valioso da América Latina, e não tem uma única agência, e foi começado com 3 jovens, sendo que somente uma tinha uma experiência em cartão de crédito, né? Então, só que o mundo de hoje mudou. Antigamente, você fechava barreiras, era uma empresa que se alavancava muito, mas cada vez que eles faziam uma compra de 80 bilhões, eles fechavam o mercado, então o preço da ação ia lá em cima. Só que, de repente, o mundo mudou, né? A tecnologia veio aquele ponto... Acabaram as barreiras. Acabaram as barreiras, veio aquele ponto de flexão. Foi uma empresa que
investiu pouco em inovação, era mais focada em proteger mercado, nas teorias do Michael Porter, né? E aí deu no que deu, né? Agora, o livro dele, Paixão por Vencer, é uma bíblia, né? Questão de visão, missão, valores, questão de meritocracia, questão de trazer o melhor das pessoas, né? Porque no final é tudo sobre pessoas. A visão estratégica, né? Mas a gente tem que saber hoje, não adianta os caras falarem, então a GE deu tudo errado. Não. A gente tem que saber... Deu certo por muito tempo, né? A gente tem que saber quais as coisas boas que servem ainda, né? Porque não é tudo que o cara fez que é ruim, né? Perfeito. E você falou sobre a perpetuidade. Eu lembro uma aula sua que eu assisti, você falando sobre o Chambers, da Cisco, sobre o manual de aquisição que ele deixou, porque ele fez um trabalho espetacular, saindo de um único produto, ampliação de portfólio, valor de mercado absurdo, só que chegaram um momento que ele teria que passar esse bastão, e ele montou um manual, se eu não estiver enganado, acho que era um termo até de manual de como adquirir novas empresas, o que avaliar para que as coisas continuassem crescendo. Seria nessa linha de perpetuidade que você pensa, que você diz Olha, da GE? De novo, cada empresa é uma empresa, não tem um regulamento, não tem uma fórmula pronta normal, né? No caso da Cisco, né, é uma empresa que ela já cresceu, ela cresceu via aquisições, logo de cara. Agora, eles não faziam aquisições, que nem aquisições do Jack Welch, por exemplo, com a GE. Pô, ele fazia aquisições de 80 bilhões para tentar fechar o mercado, 100 bilhões de dólares, né? As aquisições da Cisco eram mais pontuais, era big to small, né? Eles comprando empresas menores, comprando tecnologias pontuais que eles precisavam para incorporar dentro do negócio, comprar o know-how dos próprios fundadores. Tanto é que muitos dos fundadores das empresas compradas pela Cisco estão lá até hoje. Os caras viraram executivo com espírito empreendedor e estão lá até hoje. Então, varia muito. Então, com isso, né, como uma empresa que cresceu via aquisições, pequenas, mas pontuais aquisições, eles vieram desenvolver um manual para como fazer isso com mais precisão, porque você pega a chance de uma empresa, de uma aquisição dar errado hoje, é mais de 60%, né? 65%. Então, pô, você vai comprar uma empresa, a tua chance de acerto é 35%. 35%. Imagina, né? Olha que coisa, né? É muito pequena, né? Então, eles tiveram que, basicamente, criar um playbook, que eles chamam, para fazer com que a aquisição vá para 65% e não 35%, entendeu? Perfeito. E eles conseguiram fazer isso. Conseguiram fazer isso. Talvez por isso que continue perdurando. Você tem uma longa e admirável história com talvez principalmente, né? Você já sabe do que eu vou falar. Chamado Peter Drucker. Eu achei que era o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é uma boa também. O que nós poderíamos... eu e todo mundo que assistir esse episódio, esse programa, não pode deixar de saber que foi Peter que te ensinou, ou um aprendizado que você teve do convívio. Daí pode ser de negócio, de vida, da forma que você fala, que ele entendia a sociedade. Tem muita história muito curiosa. Você tem uma aula que você fala só do Peter Drucker, que não tem uma pessoa que assiste que não se emociona, mas qual o aprendizado principal que um Drucker deixa na marca de uma jornada tão rica como a sua? Olha, dizer um aprendizado é muito pouco. Muito sacanagem, né? Não dá. São muitos, né? Tanto na questão pessoal como na questão profissional, né? A maneira de ver o mundo, né? Ele nunca via o mundo pela lente dos negócios, né? Ele via o mundo pela lente política, pela lente demográfica, né? Pela lente econômica. Social. Pela lente social. Então, aquilo lá fortalecia a visão dele de gestor mesmo, né? Que, no fundo... O entendimento. Ao contrário dos grandes pensadores de gestão que só focam em gestão, né? Então, ele tinha a visão de outros países, né? Tinha a visão de, ajudou o Japão a se reconstruir, ajudou com a estratégia de 40 anos da China. Ao mesmo tempo, ele era um colecionador de arte japonesa, o maior colecionador de arte japonesa do mundo, né? Então, um cara de diversidade, né? Se interessava por religiões, por todo tipo de diferentes pessoas, e isso fortalecia muito. Então, fala assim, qual é o principal? Eu acho que é essa visão, né? De entender que... O todo. O todo, né? Que não é uma coisa pontual, né? Qual é a cartilha para ser um bom líder? Entendeu? Salib, dentre todos, você considera ele o maior pensador? Sim, ele é o maior, que na verdade, assim, é o que teve mais influência nas organizações. É o mais citado. Nenhuma ideia que ele desenvolveu ficou obsoleta, ao contrário de muitos dos pensadores que eu convivi, como o próprio Jack Welch, né? Muitas das ideias dele ficaram obsoletas, né? Aquela ideia de ser...
o Porter também, né? No caso de Jack Welch, ele fala assim que a GE só atuaria em mercados que eles seriam número 1, número 2. Se não fosse número 1, número 2, eles teriam que fechar, vender ou passar para frente. Cara, se você não tem um motor 2 hoje, ele começa pequenininho. Você tem que fazer pequenos testes, começar pequeno, entendeu? Para depois crescer. Então não tinha espaço para inovação, né? E as ideias do Drucker continuam firmes e fortes. Nunca... E eu continuo estudando, é impressionante como eu continuo estudando, né, para melhorar aquela aula que você viu. Mas ele continua na frente, e como pessoa também, né, uma pessoa bem diferenciada, muito simples, né, que a riqueza dele estava do pescoço para cima, né, não tinha nenhuma questão de tipo de vaidade. Vaidade, né, morar numa casa simples, era apaixonado por conhecimento, né, tanto que a primeira vez que eu trouxe, ele pediu para levá-lo para as ruínas jesuítas do Paraguai, que ele queria conhecer, as cataratas do Iguaçu. Ele conversava desde uma pessoa super simples até um presidente de empresa. Então, ele teve uma influência muito grande assim na minha vida como pessoa e como profissional. E você falando... Posso pedir para você falar do aniversário de 90 anos? A sua expectativa versus o que você encontrou? Exatamente, né? Ele fez... Porque você falou do despido de vaidade, eu lembrei da história dos 90 anos. Eu tive a honra de ser convidado para o aniversário de 90 anos, né, dele, que foi no Paul Getty Museum, lá em Los Angeles, né? E eu achei que ia estar toda a nata do Silicon Valley, ia estar lá o Steve Jobs, o Bill Gates, né? E quando eu cheguei lá, acho que de turma do pessoal do mundo corporativo, acho que estava eu, o Andy Grove, da Intel, e estava o Ed Leffley, da Procter & Gamble. O resto era tudo. Eram pessoas de tribos, as escoteiras dos Estados Unidos, era hospitais sem fins lucrativos administrados por freiras, gente do mundo inteiro, tribos da África, chineses, japoneses, né? Tamanha... De uma riqueza cultural, né? Absurda. Eu levei um susto porque eu falei, eu fui lá todo pronto para vender um patrocínio para o Bill Gates, mas não encontrei ele lá, não. Você chegou a trazer o Grove alguma vez? Em evento, não? Andy Grove, não. Da Intel, não. Ele escreveu o Paranoicos... Somente Paranoicos sobrevive, né? Mas eu tive muito perto. Ele era um CEO ativo, né? E quando ele encerrou a jornada de CEO ativo, ele acabou ficando muito doente, né? Ficou com câncer, então... Não teve muito tempo para viver depois dessa jornada. Coisa que o Jack Welch teve, né? Ele encerrou a jornada dele na GE e ele teve vários anos, né? Eu trabalhei com ele. Faleceu, acho que há uns 3 anos atrás, né? Não faz muito tempo, faz pouco não. tempo. 2, 3 anos. Tem algo imprescindível hoje para quem vai procurar um mentor? Porque eu não sei se você tem a mesma percepção que eu. Estão banalizando a palavra mentor. Assim. Mentor, antes a gente olhava, né? O guru era... Hoje, eu quero lançar um curso e vou falar que eu tenho uma mentoria. Tem algum tipo de sinal? Como que você indicaria para essas pessoas? Quais são os sinais que nós temos que ficar atentos? Você quer que eu responda? Simples, não precisa ser politicamente correta, não. Politicamente correto? Não. Aqui é um bate-papo descontraído. Posso detonar? Pode detonar. A primeira coisa que você tem que ver no mentor é ver se ele é mentiroso. ver o background dele. Ver se ele é mentiroso. Porque, é impressionante como o brasileiro, ele é naivo, né? Inocente, né? E ele cai em garras de cara que prometem o mundo para ele. E aí você vai ver o background do cara, o que ele fez. É total, como diz o argentino, trampa, entendeu? Então eu não tô falando nomes aqui, né? Não. Como diz o meu advogado, não fale nomes. O Sandrão tem medo que você fala, eu posso falar, o Sandro, depende. Eu aprendi, não fale nomes, né? Então a primeira coisa a ver é se ele é mentiroso. Se ele não é mentiroso, já tem um bom começo, entendeu? E aí você vai ver experiência de vida, conquistas, impacto na vida de quem que foi fazer, estudo. O que realmente construiu, estudo, né? Pô, cara, ainda, eu sou da velha agora que acredita no estudo, eu entendeu? Acredito. Esse negócio de esses gurus paraquedistas, né, que vêm do além, aí pra mim não rola, entendeu? Pessoal do autoajuda, com todo respeito, eu acho que é bem desafiador. Mas eu acho que eu até brinco, né? Falei assim, outro dia me perguntaram, como é que você avalia um bom palestrante? Eu falei, pergunta pra ele quantas úlceras ele já teve, entendeu? Porque úlcera temos nós, né? Tá cheio de gente aí que nasceu guru, né? E não tem úlcera nenhuma. Ou nunca fez nada na vida, de repente sobe no palco e vira transformador. É interessante essa visão, né? Eu brinco porque, assim, eu já falei isso pra você outras vezes, né? Você tem uma rede de relacionamentos que
é livro. Para nós, né? Eu sou formado em marketing, né? Hoje eu trabalho com consultoria, como você sabe, com os eventos, mas a minha formação é propaganda e marketing. Então, Philip Kotler, Druckers, não existe, não é uma pessoa. Isso daí é uma obra que foi escrita e você tem toda essa relação. E eu sempre brinco porque você tem uma rede gigantesca que, se tivesse na mão desses pilotos, ele tava enrolado, porque imagina o que o cara não faria. Tem algum cara... Os gurus, meus gurus, na verdade, os gurus... Eles não abririam... não. Eles são muito espertos, né? Já são bem vividos, Não né? Eles deixa. estão vacinados pra isso. Né? Não vai deixar um Zé Mané desse entrar na vida deles. E tem algum nome? Algum nome muito bom que você entende que não teve o devido reconhecimento no mundo corporativo? Que você admira assim, mas que não tomou tanta proporção? Tem alguém que você se lembre? Ou algum nome que não era tão conhecido que você trouxe e estourou depois? Olha, tem dois tipos, né? Primeiro, a questão do executivo, né? De líder, presidente, CEO de empresa, né? A segunda é o pensador, né? Eu sabia que para escalar a HSM eu teria que identificar muitos pensadores, né? Que viriam a ser grandes pensadores lá na frente. E para isso eu tinha que estudar muito. Você pegava né? ele na escalada. E eu identifiquei vários, né? Um é o James Collins, que virou Jim Collins. Outro, o Malcolm Gladwell. O Jim Collins você trouxe antes de ser o Jim Collins. James Collins. É James Collins. Olha que interessante. O Nassim Taleb, né? Com Estratégia do Cisne Negro. O Malcolm Gladwell, que vendeu milhões de livros. Muitos desses caras eu identifiquei lá atrás pelas minhas pesquisas, né? Porque trazer o cara depois que ele ficar famoso, aí o FII vai lá pro céu, né? Então era meu trabalho de apresentar essas ideias antes que todo mundo, entendeu? Então, agora eu acho que todo mundo teve o reconhecimento que merecia, não teve ninguém, não vi nenhum injustiçado nessa história, né? Você já teve, não somente nas edições brasileiras, mas relação também com o John Sculley? Sim, o John Sculley trouxe ele pra fazer, não chegou a ser meu amigo assim, mas eu trouxe ele para o Brasil e para a Colômbia, né? Ele foi ex-presidente, né? Ele presidente da PepsiCo, fez o trabalho com a Elma Chips no Brasil e, iconicamente, ele era o CEO à época da demissão do Jobs. Ele chega a citar alguma coisa disso ou não? De aprendizados, de percepções? A gente não conversou muito, é um tema um pouco delicado, né? Porque deu no que deu, né? Ele acabou sendo dispensado também, a Apple quase quebrou na mão dele. Ele teve que dispensar o Steve Jobs, né? E a única coisa que eu perguntei foi na viagem de São Paulo para Bogotá. Eu falei, John, eu tenho uma pergunta que eu adoraria que você respondesse, mas se for muito sensível, esquece. Fique à vontade para não. Eu falei, como é que foi a sensação de mandar o Steve Jobs embora, né? Ele tava lendo o negócio e ele olhou para mim. Você falou, ih. Aí ele olhou para mim e falou, mas eu não mandei ele embora. Foi o conselho que me mandou, entendeu? O conselho que mandou. Mas na cara do Jobs ele foi um traidor, aquelas coisas. É difícil até dizer. Porque o Jobs lutou muito para trazer verdade, ele. Inclusive tem aquela icônica frase. Um CEO não tem o poder para mandar o Steve Jobs embora, entendeu? Foi o conselho mesmo que se juntou e ele era a voz do conselho. O conselho não ia lá e mandar o Jobs, porque quem tinha que mandar era o presidente da empresa. Entendeu? E assim, na biografia, nos livros e tudo mais, mostra que o Jobs lutou muito para trazê-lo, né? Inclusive vendendo a ideia para tirar uma companhia que era revolucionária, principalmente do ponto de vista de marketing. Né? Conseguiu encarar a Coca-Cola, fazer a Pepsi chegar a números importantes com relação à Coca-Cola. E o Jobs sempre teve aquela visão de marketing, né? Então ele precisava de uma cabeça de marketing, né? O que era o marketing? Era fazer com que a tecnologia ficasse mais amiga, né? Porque a partir do momento que a tecnologia, as pessoas perdem medo, você consegue escalar e você consegue não ter aquele programador, o cara informado em ciência da computação, mas você consegue ter um gerente, uma secretária, entendeu? Foi aí que ele conseguiu. Ele conseguiu com as ideias de marketing dele. E para isso ele tinha que trazer o John Sculley, depois aí nesse meio do caminho, antes disso ele tinha se juntado com o Reed McKinney, então ele tinha essa visão de, através do marketing, você conseguir escalar o negócio. Entendeu? Perfeito. Falando em cenário nacional, tem algum nome que a gente tem que seguir e não pode deixar de ouvir? Tem muito bom empreendedor. Eu não idolatro ninguém, sabe? Porque já idolatrei gente, você viu, eu idolatrava o Jack Watts, você viu o que aconteceu, né? Não é verdade? Não pode de idolatrar, mas é alguém que tenha pensamento. Pra mim o Jack Watts era Deus, o Todo-Poderoso, né? E você viu o que aconteceu. No ano retrasado, escreveram um livro
com a cara do Jack Welch na capa, escrito "O homem que acabou o capitalismo". The man that ended capitalism, né? E por quê? Porque era uma gestão truculenta, uma gestão de passar por cima dos outros, uma gestão de mandar as pessoas embora em massa para ter lucro de curto prazo, entendeu? Então eu não tenho, assim, tem bons empreendedores aqui no Brasil, ótimos empreendedores, o Davi Vélez, né, do Nubank, né, o Alexandre do Cacau Show, né, o Alexandre Costa do Cacau Show, o Arthur Grimbal, do Boticário. Tem um episódio de vocês com o Arthur, né? O Arthur Nigral, o próprio Miguel Krixner também, do Boticário. Tem vários, o Fabrício Blois e o Diego Barreto do iFood, né? A gente tem bons gestores, né? São verdadeiros heróis porque eles não só fazem a empresa crescer, mas fazem a empresa crescer num ambiente muito complicado, que é o Brasil, né? Que é esse ambiente desde que eu me conheço por gente, né? Infelizmente. Né? Só joga contra a gente. Né? Só quando viu que o negócio começa a ficar meio tranquilo, fala, vamos dificultar um pouquinho mais. Exatamente. Existe alguma característica em comum desses grandes pensadores? Olha, humildade, né? Humildade, eles não se acham rei do mundo, não são primadonas, né? Primadonas que fala? Primadonas, né? Se acham rei da cocada preta. Rei de tudo, só ele, última bola. Rei da cocada preta, são pessoas acessíveis, pessoas queridas, né? E você pega, por exemplo, até líderes mundiais como o Tim Cook e o Satya Nadella. Cara, você já viu o Tim Cook dirigindo uma Porsche ou dirigindo uma Ferrari? Fazendo ou vídeo? O Satya Nadella, fazendo o history, entrando no carro, filmando a casa dele? O Satya Nadella. Esses caras são caras que têm um patrimônio de mais de 2 bilhões de dólares, entendeu? Então são caras assim que têm uma visão de vida, sabe, mais tranquila, mais equilibrada, sem excessos, né? Dia após dia, foco na gestão, amor ao trabalho, né? São caras que têm como missão desenvolver outras pessoas, né? Para ter sucesso. E esse tipo de gente que eu gosto, né? Mas eu não idolatro ninguém, não. Você falou sobre a questão do Welch, né? Do formato de gestão dele mais agressivo, que muito se assemelha com o Ballmers. E, na verdade, a transição Ballmers para Satya Nadella, ao meu ponto de vista, humilde ponto de vista, salvou a Microsoft na perenidade, né? Uhum. E o aperte F5 do Satya Nadella, ele fala muito disso, do que ele encontrou de gangues lá dentro competindo e trouxe para uma realidade muito... Era aquele mundo, né, da pré-explosão tecnológica, né, onde você conseguia, através de uma visão de fechar mercado, não deixar ninguém entrar, né? Era uma visão, né, um computador em cada mesa, em cada lar, né? Uma visão truculenta, que na verdade não é que estava errada, ela foi boa para aquele momento, né? Só que a gente vive hoje na era da imaginação, na era da tecnologia, na era de rompimento de barreiras, né? Na área da criatividade, porque nada dura hoje, né? Você viu o que aconteceu, né? Até brinco que eu voltei dos Estados Unidos há um mês atrás, né? Enquanto eu estava voando, né? E mais metade do outro dia, a DeepSeek apresenta sua inteligência artificial por uma fração de custo do que é a OpenAI. A Nvidia perde $500 bilhão de valuation em 2 dias. A Nvidia, que há uma semana antes todo mundo só falava de Nvidia. A Apple e a Starlink se juntam e já deram um recado para as operadoras que eles vão pro saco em 3 anos. Você não vai precisar mais pagar o que a gente paga. Quando eu penso que eu tenho problema, imagina esses caras. Você não vão pro saco, não tem como. Por quê? Sabe por quê? Mais de 65% dos satélites em volta da Terra são do Elon Musk, da Starlink. Aquela imagem linda que a gente vê tudo alinhadinho assim, não era à toa, era uma jornada para chegar nesse comunicado. E o que ele quer fazer? Ele quer dar comunicação, porque ele é um cara inclusivo, né? O Elon Musk é tudo menos arrogante. Ele é um cara diferente, né? Meio doidinho, para fazer o que ele faz tem que ser meio doido mesmo. Mas é um cara inclusivo e tudo que ele faz, ele quer fazer com o impacto que tem na sociedade. Exatamente, ele quer que as coisas cheguem barata para um monte de gente. E a Starlink é exatamente isso, né? Hoje você nos Estados Unidos já pode mandar texto, você acha que quanto tempo vai durar para mandar imagem e tudo, e você pagando lá $5 por mês, entendeu? Talvez um dos nomes mais relevantes hoje também nos tempos atuais em relação ao futuro é o Ray Kurzweil, que ele lançou um livro, dentre tantos livros, mas o mais recente, falando a singularidade está próxima, né? A proximidade onde a inteligência artificial vai conseguir superar a nossa capacidade.
Como que você vê o impacto dessa convergência da inteligência artificial, trazendo um pouquinho para o mercado de saúde, né? Mercado de farmácias e mercado de saúde. A inteligência artificial com a biotech, essa convergência, qual o impacto que você enxerga? Olha, o impacto é muito grande, né? Eu acho que, como diz o Kurzweil, né, o avanço na inteligência artificial vai ser tão forte nos próximos 4 anos. Ele brinca, mas brinca de uma maneira séria, que se a gente não morrer nos próximos 4 anos, a gente vai viver 500 anos. Ele fala, tem que ficar vivo até 2030, né? Aguenta até 2030 então, que... Até nas minhas palestras ele fala, pessoal, calma. Segura. Segura aí, vai com calma que se você passar esses 4 anos, porque no final a inteligência artificial vai trazer órgãos, né? Porque a morte é falência de órgãos. E se você consegue trocar um órgão... Inclusive identificar o que está levando aquela falência. O destino não funciona, vai lá e bota um, entendeu? Ele falou isso em 2001, quando eu o conheci. E todo mundo achava que estava ridículo, né? Que o cara estava louco. E hoje não está tão louco assim. Quantidade, né? de acertos ele falava, que ele tem de previsões. Ele falou basicamente que a era da singularidade é exatamente a era que nós estamos vivendo agora. Que a inteligência digital está ficando maior que a inteligência humana. Não tem a menor dúvida, né? E ele falava da questão da longevidade. Cara, eu não sei se ele falou que a gente devia ter 50 anos. Mas você começa a ver em volta de você, Peter Drucker faleceu com 95. A Doris Drucker jogou um torneio de tênis com 100 anos. Faleceu com 104. O meu amigo Fuad Matar, que é presidente da Paramount, pai do tenista Luiz Matar, ele tem 100 anos e ele é presidente do conselho da Paramount. Ele vai todo dia dirigindo com seu carro e ele conduz reuniões com 100 anos. E ele não tá nada gaga. Entendeu? E a gente começa a ver cada vez mais esse tipo de coisa, né? E não só a pessoa vai viver mais, mas vai viver bem. Né? A saúde preditiva, né? Você conseguir antecipar. Então, o impacto vai ser muito grande na medicina, em tudo quanto é área da medicina, do laboratórios, vai ter muita coisa. E quem não souber e ver o impacto disso vai acabar sendo comido vivo, né? Hoje você precisa saber tanto. Eu digo que até a inteligência artificial vai ser a salvadora desse monte de faculdade de medicina que nós temos no Brasil, que basta você pagar 10, 12 mil reais por mês que você está dentro. Antigamente, na minha época, pra você entrar numa faculdade de medicina era 200 por vaga. O cara que entrava lá, ele saía um grande médico. Hoje você... A entrada Deus já era... nos ajude. O cara entrar, ele já tinha que ser muito bom pra Deus nos sair. ajude do que vai acontecer. E eu acho que a salvação dessa turma toda é a inteligência artificial. Então, especializando, um pouquinho. eles vão conseguir fazer diagnósticos mais precisos, vão saber como trabalhar, vão saber... o médico, no final, vai ser um cientista. O médico, o profissional de saúde, vai ser um cientista que vai ter que operar um robô, entendeu? Vai Ele ter que saber de algoritmos. fazer a leitura dos dados. Acho que a inteligência vai salvar. Se não fosse, Deus nos livre do que a gente estaria encarando por aí, né? Quais são os 3 principais desafios? Às vezes eu passo por uma cidade assim que não tem absolutamente nada, mas tem uma faculdade de medicina. É impressionante. A educação virou um grande negócio, isso ficou perigoso, porque daí o dinheiro ficou à frente de qualquer coisa. Aí é muito complexo. Quando nós falamos dos desafios que os empreendedores devem enfrentar nos próximos 5 anos, você destacaria 3? Olha, se acostumar à velocidade, né? Entender que o mundo fica cada vez mais rápido, né? Saber que você vai ter que inovar com mais frequência e com grande precisão, né? E saber que você vai ter que gerir pessoas e ajudar as pessoas a se desenvolverem num mundo de uma velocidade sem precedentes. Acho que essas 3, se você tiver essas 3 na mão, acho que vai ajudar bastante. Caminhando já para o nosso final, infelizmente, do bate-papo, mas se nós fôssemos organizar um evento agora aqui, quais seriam 3 nomes do mundo que você não deixaria de fora, se você tivesse liberdade de escolher a dedo? Wagner Ferrarese, Sandro Magaldi e Salibão. Não, o Wagner não, vocês dois podem manter, mas o Wagner não. Tem 3 nomes assim? Não, sim, eu tô caminhando. Eu estou seguindo gente boa, eu não vou atrás dos mentirosos. Cara, você tem muita gente interessante, né? Eu adoro a turma de tecnologia, porque eles dão um tom no resto do mundo, né? Eu adoro o Satya Nadella, adoro o Jason Huang, adoro o Tim Cook, né? Tim Cook é um outro cara brilhante. Adoro o Elon Musk. Cara, são caras que estão reescrevendo a história do mundo, né? Se você fosse montar hoje um evento, você tentaria montar um cast desse. É verdade, com certeza. One more thing. Aquele vídeo é legal, né? Demais. E você faz essa brincadeira, né? Eu comentei com a minha esposa, eu falei, no final eu vou colocar, porque o Salibão vira e mexe, ele coloca o Steve Jobs falando, não,
Ô, Martim. Vamos. Salibão, se você fosse olhar lá pro Salibão no começo da jornada, pegando avião, indo embora pra Carolina do Sul, jogar tênis, estudar, correr atrás do sonho, que você não sabia, provavelmente você não imaginaria que hoje nós estaríamos fazendo, que não era uma coisa, não é uma jornada super desenhada e super, vamos dizer assim, linear. O que você falaria pro Salibão? Quais seriam os conselhos que você daria lá pro Salibão de 18, de 20 anos? O conselho é aquele, né? As pessoas... Uma coisa é garantida com o tempo, né? As pessoas mudam, né? E eu achava que você ia conhecer aquela pessoa, ia ter aquele time, construir coisas incríveis e que ela ia ficar com você pro resto da vida. Não, infelizmente não acontece isso. Eu tentei a primeira vez, não deu certo. Tentei a segunda vez, não deu certo. E agora com o Sandrão, eu acho que a gente tem uma boa chance de caminhar junto. Uma boa chance. É só isso, porque aquilo machucava muito, né? Eu me entrego muito, sou um cara que me entrega muito, né? Eu não sei que toda vez que eu me refiro ao Sandro, eu falo Sandrão e eu. Eu nunca falo eu e o Sandro, né? Eu me entrego muito e a gente... Alguém tem que se entregar para fazer a relação durar. Mas infelizmente, né? As pessoas têm outros interesses, mudam, outras prioridades, né? E às vezes eu achava que não, que ele tinha que continuar daquele jeito. E eu me machucava muito, eu perdi muito tempo tentando voltar uma coisa que já não tinha mais volta. Não só com o Harry, mas com outros parceiros, meus sócios na Argentina. Eu não estou culpando ninguém, cada um tem o seu jeito, a sua opção de vida, né? Seria só um alerta que você faria pro Salibão. Falei, cara, a hora que você vê que o cara tá perdendo o interesse, deixa. E não vai buscar outra coisa, não tenta recuperar algo irrecuperável, entendeu? Não puxa, deixa caminhar, porque senão quem sofre é você mesmo. Exatamente. Eu acho que seria isso. Faz parte da jornada. Salibão, delicioso bate-papo, de muito aprendizado. Você sabe que eu sou seu fã. Perguntas, obrigado. Eu admiro demais o seu trabalho e você não falo isso com hipocrisia não, e muito menos com falsidade. Você sabe disso. Você e o Sandro são grandes parceiros. São um dos responsáveis por esse canal existir, porque na verdade eles me incentivaram e desde que eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês e acabei me aproximando, eu aprendo, desenvolvo. Você é parceiro nosso. Vocês sabem que, além de palmeirenses... Você é da família Gestão da Manhã. Da primeira turma. Você sabe que eu não... Ano passado eu tive uns piripaque de saúde, né? Porque eu falei sim pra tudo, né? E esse ano é o ano do não pra tudo. Mas você é o único sim que eu falei esse ano pra fazer qualquer coisa além do podcast meu. Fico muito feliz e muito honrado. Não sei se vale alguma coisa. Se não vou, mas porra, se vale. Mas é também a consideração que a gente tem. Você sabe que considero muito vocês, falo de todo mundo e você sabe que é uma admiração mesmo sincera de alguém que me ajuda a desenvolver e que eu tenho total clareza e serei grato sempre porque vocês mudaram a forma de eu pensar no mundo de negócio. A gente que agradece a confiança de parceiros queridos que nem você que fazem a gente entender que a gente está no caminho certo, né? Que a gente pode colaborar, que a gente pode fazer os brasileiros esquecerem os gurus de fora e entenderem que tem bons gurus aqui também, né? Perfeito. Então é muito legal essa parceria. Muitíssimo obrigado mais uma vez, sucesso, um ótimo ano para nós. Pessoal, vejo vocês no próximo episódio. Salib, obrigado mais uma vez. Obrigado. Grande abraço. Tchau, pessoal.